século de tradição e paixão sobre duas rodas. Em 50 anos, muitas são as histórias, conquistas, vidas transformadas e sonhos realizados. Afinal, cada moto entregue é um instrumento na mão de homens e mulheres que buscam por uma vida melhor, mais ágil e, por que não, mais divertida. No Grupo Motopark já foram milhares de contratos assinados e acordos firmados. Mas isso só foi possível graças à persistência de um casal determinado a fazer dar certo. O ano era 1970. Renato Valdemar Keifer se formava em administração na cidade de Curitiba. Logo depois, casou-se com Lourdes e juntos voltaram a morar em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Na época, ele recebeu do pai Oscar um presente especial, a Casa das Bicicletas, um dos negócios da família. E iniciava ali uma jornada de empreendedorismo inspiradora. Seu Renato, sempre visionário, identificou na época uma oportunidade de expansão. E a tradicional Casa das Bicicletas passou a revender um outro meio de locomoção. As duas rodas continuaram, só que desde então, motorizadas. Aí eu tive um professor na faculdade que falou, olha, a crise do petróleo em 1972, ela veio para ficar. O árabe chegou à conclusão de que eles tinham ouro negro e que ali que era a evolução dos árabes seria ali. E aí entra a moto, né? Eu pensei, peraí, se o combustível está caro e vai continuar encarecendo, de repente a moto... E aí eu fiz uma pesquisa de mercado, de boca a boca, né? Não tinha internet, não tinha nada. Eu fui para Cascavel, fui para Curitiba, nas minhas viagens, quando eu ia atrás disso, e aí eu cheguei à conclusão de que eu tinha que ir na Honda para atrás. Em 1975, foi inaugurada oficialmente a Keifer Motos, a primeira concessionária da Honda no oeste do Paraná. Naquela época, as motos começavam a conquistar o Brasil. Então, Lourdes, me fala um pouquinho dessa tua visão, né? 50 anos de história, como é que é olhar hoje para trás, ver todos os desafios superados, todas as conquistas alcançadas? Muitas crises no caminho, principalmente na parte assim, econômica do nosso país. Você sabe, nessa época, muita crise e nós conseguimos superar. Olhando para trás, não me arrependo de nada. Eu acho que foi... Porque quando você casa, você imagina uma série de sonhos, de realizações, expectativas, como vão ser os filhos, como vai criar essas crianças, vai poder dar escola boa. E eu acho que a gente conseguiu, para mim, o que era importante era esse aspecto. Conseguimos realizar muito, dentro da expectativa da época e de tudo que foi enfrentado. É isso, eu acho que a gente atingiu aquilo que sonhou. A Honda nos proporcionou. No começo, claro, nós não tínhamos condições de viajar da maneira como a gente viajou. Nós, o Renato e eu, com 26 anos, a gente foi para o Japão, porque a Honda fez concurso de vendas e ela era muito justa, muito democrática, porque ela fazia assim, nós tínhamos... No Brasil tinha revendas de grande porte, médio porte e pequeno porte. Nós sempre estávamos entre as de pequeno porte. Então nós ganhamos muitas viagens, ganhamos umas 3 ou 4, não lembro bem, para o Japão. Fomos para os Estados Unidos, e assim, de viagens pela Honda. E com isso a gente adquiriu o gosto por viajar, viajamos muito. É bem verdade, a gente curtiu esse mundo. Vamos continuar.
enquanto as pernas nos permitirem, né? E o negócio de moto continuar bom também, mas é isso. O novo negócio deu tão certo que mais 2 lojas foram abertas na região. Uma em Toledo e outra em Foz do Iguaçu, que anos mais tarde acabaram sendo vendidas. O sonho do seu Renato, na verdade, era expandir para uma outra cidade bem conhecida aqui na região. Cascavel, para quem é mais antigo, de Rondon, de Toledo a Cascavel, você chegava antes de Cascavel, hoje até uma entrada que vai para os bairros ali, eu não lembro o bairro, tinha a Polícia Rodoviária Federal, antes da pista dupla. Na pista dupla ali não tinha ainda, tinha. Eu um dia cheguei a parar o carro e eu vou ter uma concessionária aqui. Então hoje Cascavel é uma cidade indiscutível na região oeste de pujança, de desenvolvimento, de progresso e, sabe, nós estamos lá. Sonho esse que foi finalmente realizado em 1981. Quem vê todo o sucesso e as conquistas da família Kieffer nem imagina os desafios que enfrentaram para que as portas pudessem continuar abertas. A crise mais difícil que nós tivemos foi depois daquele plano do Sarney. No plano do Sarney, os mais antigos também vão se lembrar, foi em 86, né? O que congelou os preços e acabou bagunçando a economia, mas no começo foi alguma coisa assim, todo mundo podia comprar, não subia de preço, tudo congelado, poder aquisitivo, aí foi bom. Só que isso é igual você usar o cartão de crédito, quando só gasta é bom, mas uma hora vem a cobrança. E no plano cruzado aconteceu isso, de repente o povo ficou sem dinheiro. Então nós enfrentamos uma crise de 88 mais ou menos até 1992, foi muito difícil. Superamos e muita gente ficou no caminho, muito concessionário, de automóveis, de moto, de tratores, certo? A persistência e as decisões certas foram determinantes para que a Kieffer Motos se mantivesse firme em meio às tempestades. E se tem uma estratégia que foi fundamental para que o negócio prosperasse, foram os eventos. Renato e Lourdes tiveram que abrir mão de muitos finais de semana de descanso em casa para que o desejo pelas motos se multiplicasse no coração dos clientes. E foi assim que eles criaram laços com a comunidade. Foi um ano da Lourdes e eu de a gente trabalhar muito. E implantar a vontade de criar vontade na população de ter moto também, que era novidade. Então, a gente trabalhou num ano, lá por 76, 77, 78, em média 40 finais de semana durante o ano. São 52, então 12 finais de semana a gente ficou em casa, mas o resto foi trabalhar. Que eventos vocês organizaram? Evento, motocross, aí que surgiu o Sasaki. Nós organizamos pista em Rondão, em Palutina, Nova Aurora, Cascavel, Toledo, quer dizer, aí tinha os motoclubes da cidade, mas os motoclubes precisavam de alguém para ajudar e organizar. E a gente participou em todos esses lugares. Foi uma época muito gostosa. A gente conseguiu consolidar na região oeste. Passeios, corridas de velocross, motocross, teve de tudo. Aos poucos, o uso da moto foi se popularizando na região e transformando clientes em verdadeiros fãs da velocidade. Entre tantos clientes e pilotos que marcaram época, um deles em especial chamou a atenção de muita gente. Aliás, cada vez que ele pilotava uma moto em uma pista de corrida, os olhares do mundo se voltavam para ele.
Você sabe de quem estou falando? É dele mesmo, Eduardo Sasaki, ou melhor, o japonês voador. E esse apelido não é à toa, não. Então, a história do japonês voador aconteceu em 1986, numa etapa do Campeonato Paulista, no qual eu vinha com muita agressividade, entrei muito forte no salto e a pista estava bem esburacada e a reação da suspensão me jogou de cima da moto. Eu me desprendi da moto e a moto foi para baixo, eu para cima, e eu falei, não vou me soltar, porque a reação dos pilotos é de se soltar. Eu falei, eu não vou me soltar, e eu vim naquela luta e eu consegui vestir a moto novamente. Quer dizer, não vestir, porque realmente eu acabei escapando de um tombo muito forte, né? Eu quase caí, mas enfim, eu consegui me equilibrar e consegui terminar a corrida ainda com a vitória. Então acabou, o locutor falou, meu Deus, a hora que ele viu o lance, ele falou, meu Deus, o Sasaki! E a palavra caiu, e aí o Sasaki é o japonês voador. Aí surgiu o japonês voador. O cascavelense Eduardo Sasaki é uma lenda do motocross. A carreira dele começou nos eventos que a Keifer Motos organizava e recebeu o apoio da concessionária para que o talento virasse uma profissão e ele desse literalmente um salto na carreira. A Honda lançou uma XL 250, um modelo off-road, e essa moto, se tirar o farol, tirar, né, os componentes de trânsito, dá para usar para o motocross. E aí meu pai falou, então tá, vamos lá dar uma olhada. Aí meu pai veio e, lógico, né, acabou se envolvendo, e a concessionária deu todo o apoio para que a gente daí permanecesse em competições. E aí é onde foi o início da carreira do Eduardo Sasaki, o japonês voador. Além dos títulos, o japonês voador coleciona também diversas fraturas, costelas quebradas e alguns sustos para a família. Marcas da tamanha ousadia e coragem do piloto. Para muitos, até uma certa dose de loucura. Para você ter ideia, em alguns saltos, ele chegou a passar dos 60 metros de altura, o equivalente a um edifício de 20 andares. Não é à toa que venceu diversos campeonatos. E o Supercross foi onde me deu realmente aí que destacou mais, né, o apelido japonês voador, porque o Supercross ele é uma categoria mais compacta do motocross. Já diz, né, super. Então o Supercross o que é? O Supercross ele vem dos Estados Unidos, onde as rampas são muito altas. Então os voos são muito mais intensos. Então aí sim o japonês voador ficava muito tempo voando. Então onde foi sobressair bastante pelo fato do arrojo, pelo fato da técnica e pelo fato de sempre ter tido um apoio muito bacana. Motocross vice-campeão paranaense, motocross fui campeão, Supercross eu fui 5 vezes e o Arena Cross eu fui 7 vezes campeão. Então, quer dizer, eu pude marcar bem a minha presença dentro do motociclismo. Histórias inusitadas das pistas é o que não faltam para contar. E por falar em histórias, dentro da Keifer Motos, elas são muitas, principalmente das pessoas que construíram suas carreiras aqui. A empresa, que mais tarde viria a se chamar Grupo Motopark, marcou a vida e deu oportunidade para muita gente. Álvaro, por exemplo, trabalhou na oficina durante 20 anos. Começou de pequeno, né? A gente começou como ajudante e tinha curiosidade de mexer com motocicleta. E foi galgando, aí foi oferecido cursos técnicos, né, para mexer com motocicleta. E a gente sempre queria ter uma oportunidade assim, né? E graças a Deus foi conquistada, né? Aí fizemos o primeiro curso, depois veio o segundo, o terceiro, o quarto. E até, finalmente, depois, em 1989, acabamos sendo premiados com um concurso para ir para o Japão, como chefe de oficina, né? Aí fomos conhecer o Japão e... Como é que foi a experiência? Maravilhoso, né? Como eu nunca tive pai, né? Você era filho de mãe separada, né? E a gente nunca teve um pai. A gente sempre levou o seu Renato como um exemplo para a gente, sabe? Ele sempre nos tratou assim como se fosse parte da família. E é o que virou o grupo, né? Virou uma família onde todo mundo se ajudou e todo mundo prosperou junto. Já Ambrósio é o exemplo de que excelência no trabalho não tem prazo de validade. Ele está na Motopark há 23 anos. Cheguei aqui em 2002, estamos aí já passados de 20 anos
bastante etapas, bastante experiências, muitos treinamentos, já fiz visita na fábrica, já conhecemos o produto fabricando, né? Atendemos milhares de clientes, realizando muitos sonhos das pessoas, onde vem buscar um produto para o seu dia a dia, para o seu lazer. Hoje estou trabalhando bastante na linha das motos grandes, onde o pessoal busca um produto específico. A gente tenta atender, tenta entregar para ele ter o prazer de pilotar uma Honda. Da mesma forma que as lojas possuem seus funcionários de longa data, muitos clientes também já se tornaram parte da família. Cada novo lançamento da Honda é um prato cheio para os amantes da adrenalina. Minha paixão começou pela Hornet, com um freio ABS, eu assistindo ao Autosport e falei, opa, essa moto que eu quero, né? Acabei comprando, de lá pra cá a gente sempre tendo motos. E depois, agora, recentemente, uma Africa Twin, fizemos uma viagem com a patroa, ela adorou a viagem, né? 5.000 quilômetros, moto muito confortável. Imaginamos que por ser a primeira viagem dela, ela ia sofrer, tirou de letra, então foi uma viagem maravilhosa. Curto moto e hoje aqui comemorando junto com a Motopark os 50 anos. É muito bom, é fácil falar de Motopark, porque aqui você... Para quem nunca viveu emoções, como eu já vivi aqui, você vive momentos de emoções, né? Sempre chegando máquinas novas, motos aí sensacionais. E eu sou um apaixonado pela Honda. Hoje a Honda ela tem moto ali para o jovem ali que logo completa seus 18 anos. Tem a moto para aquele que quer ser um mototaxista. Tem a moto para quem quer curtir as estradas Big Trail. E tem as Speed, né? Que é aquele speedeiro que gosta de acelerar forte aí nas rodovias. O Orley, além de ter comprado a primeira moto aqui aos 18 anos, hoje é produtor da MotoGP no Brasil. Um hobby que virou profissão. Entre todas essas histórias, tem ainda aquelas pessoas que acompanharam de pertinho as 5 décadas de transformação. Werner é um amigo da família e ajudou a receber as primeiras motos, quando tudo ainda era um grande sonho. Ele lembra com carinho dessa época. No ano de 1975, né? Então a gente desmanchava as caixas, tirava aquelas motos CB50, CB125, K5 que existiam. Tinha que fazer um procedimento com querosene para tirar um produto que eles passavam para não pegar maresia no transporte, né? E aí tirando aquelas motos da caixa, os cabos de comando eram brancos, né? Que é uma coisa que não... Então eu acompanhei a família, depois cresceu ali a casa das bicicletas, né? Então foi se tornando a Keffer Motos, que ficava na Avenida Rio Grande do Sul, em Marechal, ao lado ali do cinema. E aí o Renato passou a construir outra agência na Avenida Maripá, foi expandindo já. Não me engano aí em 84, mas nesse tempo aí rolou muita água. Foram muitas e muitas motos, sabe? E a gente acompanhava porque saía mais ou menos o número das placas amarelas, a quantidade de moto, né? Quando começava 100 e pouco, 200, 300, né? O número inicial, né, da placa era mais ou menos assim. Enquanto muitos utilizam suas motos para o trabalho, para outros, ela é uma companheira de aventuras. O jornalista Elson não apenas viaja Brasil afora, ele o narra, sempre com o vento no rosto e a liberdade na alma. Para ele, cada estrada é uma nova história e cada curva um novo capítulo. No Instagram dele é possível encontrar o enredo das suas próprias descobertas. E aí eu vendi uma moto que eu tinha, comprei outra para viajar. E minha primeira grande viagem foi para Dourados, no Mato Grosso do Sul, 350 quilômetros, que foi algo fantástico na época para mim. E aí acabei sendo viciado pelo mototurismo. Depois disso só foi embalos, fui conhecendo outros lugares, outras pessoas e o mototurismo nos proporciona isso. Né? Então já são mais de 700 mil quilômetros de estrada de Brasil e mais 5 países da América do Sul que eu conheço.
rodando de moto. E isso não para. Esse ano eu já fiz 5 viagens, hoje conheço o Brasil de norte a sul. Falta conhecer 2 estados, que é o Acre e Roraima, que eu não conheço, mas os outros estados já conheço. Então, para mim, moto é felicidade. E a Keffer Motos Motopark tem uma grande parcela de culpa dessa história de eu ser um mototurista, de estar viajando de moto. Agora vamos falar sobre elas, as protagonistas de todas essas histórias. Aqui na Motopark tem modelos para todos os gostos e bolsos. E a categoria mais procurada é a CG 160. Perfeita para quem busca praticidade, economia, beleza e conforto. Mas quando falamos sobre modelos que marcaram época, não podemos deixar de citar ela, que muito além de uma moto, é um instrumento de liberdade e oportunidade, principalmente para as mulheres. A Bis é uma história que eu conto. Deixa eu até me direcionar assim para o telespectador. Porque a Bis, ela veio, na minha opinião, mas se tiver algum sociólogo que quiser analisar isso, ela veio para dar liberdade para a mulher. Ela ajudou muito nessa autonomia da mulher, do ir e vir, não depender do marido, do namorado, do carro. Hoje, quantos anos faz? Não lembro bem quantos anos a Bis existe, mas ela deu a condição da mulher trabalhar num lugar mais distante e passear com as amigas no final de semana, visitar um namorado que mora em outro lugar. Então, para mim, a Bis deveria ser reconhecida como tendo um papel fundamental Hoje falam do empoderamento da mulher. Eu acho que a Bis, ela deu empoderamento. Se alguém deu empoderamento à mulher, foi a Bis. O Rolf, filho do Renato e da Lourdes, é o responsável por manter vivo o legado da família dentro da empresa, honrando a história e mantendo os valores que foram construídos. Ele é o guardião de um sonho que atravessa gerações. Então, na realidade, desde pequeno, né, desde os meus 10, 12 anos, eu já comecei a auxiliar dentro das concessionárias, né? Aquela criança muito ativa, né, em casa e a mãe, falava, ó, vai lá para a empresa, vai arrumar alguma coisa para você fazer. E desde então, eu comecei como office boy aqui dentro da Keffer Motos e daí fui galgando outros setores. Então a gente vai acompanhando as pessoas que passaram aqui dentro, vai aprendendo e principalmente você vai criando uma certa responsabilidade e também o entendimento, sobre o que é o comércio de 2 rodas, como é o posicionamento do comércio de 2 rodas dentro da cidade. E hoje a gente vê que mudou bastante, Então, da época que eu comecei a trabalhar aqui dentro da loja, inclusive era em outro endereço, no nosso endereço antigo, Então, ia de bicicleta, fazer as cobranças, o pessoal tinha cadernetinha, anotava, marcava, então assim, era uma outra situação, A parte financeira era muito mais simples, a venda de moto era muito menor, entendeu? Nós não tínhamos esse volume que a gente tem hoje e a gente observa, que tudo aquilo que meu pai começou, há 50 anos atrás, ano após ano, apesar de todas essas crises, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou, não somente no negócio, mas os problemas com família, com a própria cidade, Em alguns momentos ela dá uma estagnada no crescimento. Então tudo isso a gente vê que a gente aguentou firme, E assim como o mundo passa por transformação e digitalização, aqui não é diferente. A Motopark está sendo moldada para o futuro, dando novos passos sem perder a essência.
Hoje a gente está entrando numa nova era. Uma era totalmente digital. Uma era onde a inteligência artificial vai em breve tomar conta aí dos nossos sistemas operacionais. Então a gente começamos, né, agora nesses últimos meses a se adaptar a isso. Então a gente está com um investimento muito alto em tecnologia. Então o que acontece? Quando, né, no ano 2000, a gente viu que também começou uma mudança muito grande nos computadores, nos sistemas de informação, tudo foi muito rápido, né? E agora, 20 anos depois, 25 anos depois, a gente está vendo que essa mudança, tudo aquilo que a gente fez lá atrás, vai continuar existindo, mas muitas coisas vão deixar de existir. Então, a gente está revendo muitos processos que a gente tinha no passado, estamos mudando agora, principalmente na contratação de pessoas para trabalhar. Então, desde aí já muda. O perfil da pessoa que você vai contratar, ela já é uma pessoa totalmente diferente do que a gente contratava há 5, 10 anos atrás. Então, e quem não se atualizou, quem não se adaptou e quem não entrou a era digital, infelizmente vai começar a sentir muita dificuldade em conseguir um emprego nas concessionárias de motocicleta. Então, a inteligência artificial está vindo muito forte, principalmente nas nossas redes sociais, o nosso site, a partir do ano que vem, vai ser totalmente interativo com inteligência artificial. Então, as pessoas vão entrar no site e já vão falar, eu quero ver tal modelo. Então, o próprio site ele já vai ser intuitivo. Então, o que está vindo para o próximo ano vai ser algo totalmente diferente do que a gente tem visto, né, nos últimos anos. Meio século de conquistas, inovação e comprometimento é uma marca admirável, não só pelas milhares de motos comercializadas, mas acima de tudo pelas pessoas que fazem a diferença todos os dias. Tanto que para uma empresa sobreviver 50 anos, isso não é milagre, isso é trabalho. E aí vem um outro negócio também no comércio, que é intuição. Você tem 2 caminhos para seguir. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você escolher o caminho certo. É esse o caminho. E por vezes a gente erra. Eu já errei caminho, certo? Mas opa, peraí. Eu acho que de repente você mudar de opinião e encarar a coisa, isso não é um sinal de fraqueza. Isso é um sinal de grandeza. Em 50 anos, o Grupo Motopark mostra que tradição e inovação podem seguir lado a lado, acelerando rumo ao futuro e de olho nas novas gerações que desde cedo demonstram a paixão pela velocidade.